Hum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Retomamos a nossa caminhada. Irmãos e irmãs que participa do canal São José I Santo, seja bem-vindo de volta ao canal, porque nós precisamos de vocês. O que a gente faz aqui é um despertar. Eu tenho apresentado. Aqui está Nossa Senhora Aparecida, aqui está a Sagrada Família, aqui está a vela e aqui está o crucifixo. Porque quando nós vamos falar de evangelizar os batizados, é muito mais uma lembrança a cada um que já foi batizado. É um trabalho como outro qualquer, mas eu já fiz tanto, fazia direto, né? Agora a gente faz indireto. Eu costumava trabalhar com a massa, mas na vida a gente tem que aprender de tudo. E lembrando sempre que o nosso momento é uma travessia das mais difíceis que o ser humano já viveu. Com tanto brilho, com tanta coisa reluzindo aos nossos olhos, na nossa mente, a internet traz tanta novidade, a evolução do meio de comunicação, a ciência, tudo isso é muito bom, mas junto com essas coisas boas veio tanto mal, tanta coisa que a gente não dá conta nem de lembrar de uma terça parte dos acontecimentos deste momento, né? Nosso momento, eu diria que é pior um pouquinho do que quando Jesus começou o trabalho missionário dele. Porque a diferença é que aquele povo estava escravizado na própria pátria, mas só quem sofria era os pobres. Os outros não sofriam nada porque eles faziam conchavo com os romanos, e entre eles se arranjavam. E é interessante que Jesus não vai escolher pessoas importantes. E é por isso que eu me sinto à vontade de estar aqui na frente falando com vocês. Porque esse momento é tão difícil, quando parece ser tão bonito. Ontem nós acabamos de ver o resultado das eleições, terminou, agora só daqui 2 anos, graças a Deus. Mas é necessário que isso aconteça. Resolve parte dos nossos problemas. Mas a nossa vida, a vida, aquela que Deus nos premiou, ela está mais suja do que nunca. Não tem santo. Nesse momento só se Deus suscitar alguns, porque em todas as épocas difíceis ele suscitou santo. Santa Catarina de Sena, São Francisco de Sales e tantos outros foi suscitado justamente numa época difícil. E Deus faz isso na época difícil, ele suscita santo no meio do povo. Mas nós não queremos chegar a tanto, mas ao mesmo tempo querendo, porque qual é o motivo? O que me motiva, o que me traz aqui? Ajudar aos meus irmãos e as minhas irmãs batizadas a despertar do sono das ilusões. Ilusões é passageira. Nossa vida é eterna. Esta é passageira, né? Mas a vida é eterna. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Mas vamos rezar um pouco para depois nós continuar falando, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu às mansões dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu o céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde há de julgar os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão do santo, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. O restante vamos deixar para depois. Nós vamos fazer uso da palavra aqui na primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, versículo de 1 a 10. Portanto, rejeita toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia, inveja, toda difamação. Como criança recém-nascida, deseja o leite espiritual puro da palavra, para crescer como leite para a salvação. Se é que vocês já provaram como o Senhor é bom, aproxima-se do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus. Do mesmo modo, vocês também entram como pedra viva na construção de uma casa espiritual, formando o sacerdote santo que oferece sacrifício espiritual agradável a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois a Escritura eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, que quem se apoiar nela não vai fracassar. Para os que crê e acredita, ela será preciosa, mas para os que não acreditam, é a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se agora pedra angular, pedra de tropeço, rocha de precipício. Eles tropeçaram porque não acreditaram na palavra. Eles era o destino deles. Mas vocês são geração escolhida, sacerdote régio, nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as maravilhas daquele que os chamou das trevas para a luz. Maravilhosos vocês, que antes não eram povos, mas agora são povos de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas alcançaram. Agora alcançaram a misericórdia. A gente entendeu alguma coisa? Jesus é a pedra preciosa, pedra angular que os construtores rejeitaram. De quem o escritor está falando aqui é em nome de Pedro, né, que escreve essa carta, mas se sabe que ela foi escrita no finalzinho do primeiro século, para o começo do segundo. Pedro já não existia mais. Então, essas cartas são 7 cartas, chamadas de cartas católicas, e
os escritores dedicaram cada uma, duas a Pedro, outros dedicaram uma a Tiago, uma a Judas, três a João. A de João pode ter sido até ele que tenha escrito, porque João veio a óbito, o único que morreu de morte natural, por volta do ano 100 a 103 depois de Cristo, certo? Então, mas essa carta aqui, na verdade, ela é dedicada a Pedro, mas não foi ele que escreveu. Mas o escritor coloca tudo aquilo que Pedro pensava, tudo aquilo que Pedro sentia, tudo aquilo. Portanto, rejeita toda a maldade, toda a mentira, toda a forma de hipocrisia, inveja, toda a difamação. Como criança recém-nascida, desejo leite espiritual puro da palavra, para crescer como leite para a salvação, se é que vocês já provaram como o Senhor é bom. Aproxima-se do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus. De mesmo modo, vocês também entrarão como pedra viva na construção de uma casa espiritual, formando um sacerdote santo, que oferece sacrifício espiritual, agradável a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois na Escritura se lê: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, que quem se apoia nela não vai fracassar. Para vocês que acreditam, ela será preciosa. Mas para os que não acreditam, é a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se agora pedra angular, uma pedra de tropeço, uma rocha de precipício. Eles tropeçaram porque não acreditaram na palavra. Eles era destinado a eles, mas vocês são geração escolhida, sacerdote régio, nação santa, povos adquiridos por Deus, para proclamar as maravilhas daquele que os chamou das trevas para a luz. Maravilhosos são vocês, que antes não eram povos, mas agora são povos de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então a gente se esforça bastante para que vocês entendam pelo menos um pouco. E peço sempre, olha, pega a sua Bíblia, mesmo que você tenha dificuldade, você vai encontrar as cartas de São Pedro quase no finalzinho aqui do livro, né? E não é só as cartas de São Pedro, que são magníficas todas. E aí vocês vão ler esse texto, na primeira carta, são duas, né? Na primeira carta, no capítulo 2, versículo de 1 a 10. Aí vocês vão saber essa maravilha aqui. Jesus, porque Jesus é a pedra angular? Porque naquela região Jesus sempre se comparou com as coisas mais simples que a gente pode imaginar. Então naquela região, até hoje o povo gosta muito de casas de ângulos, né? Hoje é fácil fazer um ângulo de uma casa de qualquer jeito por causa do concreto, por causa do ferro. Mas naquele tempo era difícil, porque eles faziam com pedra e não tinha ferro, não tinha concreto, né? E a argamassa deles era frágil, tanto é que eles usavam bem pouca. Mas o que é pedra angular? É que eles começavam um ângulo, todas as casas eram cheias de ângulo, quem vai naquela região vê lá que é cheio de ângulo as casas. E até hoje é feita daquele mesmo jeito, só que hoje com mais facilidade, né? Eles não precisam fazer aquele sacrifício. Faz o ângulo armado de concreto e depois só encher e depois levantar tijolo. Naquela época não, eles começavam as duas abas de baixo para cima. Em cima eles fechavam e vinham fechando para baixo. Ali estava escorado as duas abas que eles começaram embaixo e eles iam subindo para cima escorado. Aí depois eles iam fechando de cima para baixo.
E embaixo a abertura que ficava era a conta de uma pedra. Ali eles colocavam qualquer pedra, mas a última pedra tinha que ser feita na talhadeira, não sei que ferramenta que eles usavam, para encaixar certinho. Depois que eles encaixavam aquela pedra que batia, podia tirar o andame que não caía mais. Por isso era chamada de pedra angular. E Jesus se compara com essa pedra que tão pequena sustenta um ângulo de pedras com argamassa. E ele mesmo diz para os doutores da lei em Jerusalém: eu sou a pedra que vocês rejeitaram, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se agora pedra angular, pedra preciosa. Para os que crê, ela é preciosa, mas para os que não crê, ela tornou-se a pedra de tropeço, de precipício. Portanto, ele mesmo usou falar isso. Quem essa pedra cair sobre ele, será esmagado. Quem se jogar sobre ela, fica esmigalhado. Então, é o que o Senhor usa, a palavra que ele usa, para quem ousa insultar a bondade, a misericórdia e a paciência dele. E aí o escritor não deixa por menos, diz: olha, ela é preciosa para vocês. E vocês também se tornaram pedras preciosas, pedras que vão construir o edifício espiritual. Por que nós somos essas pedras? Por que a gente estamos correndo atrás dessas pedras? Que nós vamos ter que achar no meio de muitas pedras, algumas poucas, que tenham interesse em querer fazer parte desse edifício. Porque o edifício será feito de qualquer jeito. Eu digo sempre para as pessoas que rejeitam Nossa Senhora: olha, qual é a diferença que faz alguém não acreditar em Maria? Nada, nenhuma. Qual é a diferença que faz alguém não acreditar nos santos? Para o santo, nenhuma. É fazer para ele. É fazer falta para ele, não para nossa. É porque uma pessoa não acredita em Nossa Senhora que ele vai diminuir Maria. Não. Veja as festas que é feita no mundo. Quanto santuário mariano existe. Não vai ser porque aí tem parece que a meia dúzia que tem que faz barulho, que são. Não vai fazer diferença nenhuma. Nossa Senhora é rainha no céu e na terra. Com crença ou sem crença de alguém. E a descrença de alguns não vai impedir nem fazer diferença de Nossa Senhora ser rainha. Porque não foi ela que se projetou, ela foi projetada pelo próprio Deus, ela foi escolhida pelo próprio Deus e foi levada a Assunção ao céu pelo seu filho. E lá foi elevada acima dos santos e dos anjos. Portanto, não faz diferença. Nós podemos fazer a comparação. Você tira um peixe da água e joga na terra. O peixe, dentro de poucos segundos, ele morre. A água não sofre nada. Você arranca uma árvore dessas aqui e joga na terra. Se arrancar pela raiz, vai ficar uma carteira aí. Mas o tempo se encarrega de tampar. O vento se encarrega de tampar. E a árvore, com o tempo, vai se decompor. Por mais forte que seja a madeira, ela vai ser decomposta. É igual essas pessoas que dizem: aí eu não acredito, é problema teu. Você acredita ou não acredita? Eu não acredito, eu não aceito o crucifixo, é problema teu, meu amigo. Quem tem medo do crucifixo? O diabo. Quem é que tem medo de Maria? O diabo. Quem é que tem medo do terço? O diabo. Então, resumindo, de quem você é? Essa é a pergunta que eu faço. De quem que você é? Você rejeita o crucifixo de Jesus. Jesus morreu crucificado por tua causa. Você rejeita Maria. Quem é que rejeita Maria?
Você rejeita a Sagrada Família. Não, a vela nem não fala em vela. Isso é superstição. E quem você é? Da onde você vem, para onde você vai? Até 1517, até 1517 da era cristã, só existia cristão ou não cristão. A Igreja Católica sofreu, depois de ter sofrido, depois que Constantino escreveu a carta em 313, proibindo perseguição ao cristianismo, não, a tudo e qualquer divindade. Teodoro ainda, não sei que jeito, com a ajuda de Constantino, não sei como que foi o reinado, no ano 380 declarou o cristianismo a religião de Roma. Pronto. Agora não são mais perseguidos, agora são a religião dos romanos, do Império Romano. E aí foi nascendo dentro da igreja movimentos que se opunham às regras da igreja já naquele tempo. Primeiro teve o montanismo, né? Tudo nasce de uma pessoa que queria fazer uma coisa diferente do que os discípulos, do que as autoridades faziam. Ele queria fazer do jeito dele. Ele disse, não, você é montanha, vai para lá. Levou meio mundo. Depois saiu um tal de herege, que quando você escutar falar em herege, não brinca, que a coisa é séria. O que é herege? Quem foi batizado na Igreja Católica e desprezou o sacramento, ele é herege. Foi isso que herege fez. Ele levou, os hereges levaram, segundo os historiadores e os doutores de hoje de teologia, eles levaram mais de 40% da igreja. Herege levou, ficaram sem religião. Da onde surgiu depois outras religiões? Já surgiu daquilo, do montanhismo, do herege, e teve outros movimentos. Mas a igreja está aí. Então, em 1917, Lutero se rebelou. Lutero era um sacerdote agostiniano. Se rebelou contra a igreja, contra o poder da igreja, e na rebeldia, ele não fez sozinho, foi onde começou, que surgiu a primeira igreja chamada Igreja Protestante. Daí para cá, pronto. Então, até 1517, nós era cristão puro, de primeira espécie. De 517 para frente, logo Calvin já inventou uma outra religião na França, com uma teologia diferente, a teologia da prosperidade. Logo, Henrique VIII matou a mulher porque queria casar com a cunhada, e a igreja não celebrou o casamento dele, já rompeu com a igreja católica e fez uma igreja própria, que é a anglicana. Aí foi saindo. Vamos ver então, por que Lutero saiu da igreja? Porque discordava dos métodos da igreja. Mas a igreja não expulsou ele. Ele juntou uns carniceiros e peitou a igreja. Aí a igreja era poder na época, né? E Henrique VIII era rei da Inglaterra. Era católico. Mas matou a mulher porque se ele fosse viúvo, podia casar com a cunhada. Mas ele esqueceu que matando não era viúvo, né? A igreja descobriu que ele tinha matado, não foi viuvez. Se ele assassinou a mulher, não é viúvo, então não celebrou o casamento. Aí ele se rebelou contra a igreja, então ele próprio fez a igreja anglicana. Quem está certo? A igreja, Lutero, que se rebelou contra a igreja, Constantino, Henrique VIII, que era rei da Inglaterra, que se rebelou porque a igreja não assassinou a mulher e a igreja não quis fazer o casamento dele com a cunhada. Podia, se ele fosse viúvo, podia, mas
A cunhada não tinha impedimento de casar com ele, mas ele tinha porque ele matou a mulher. E aí foi surgindo. Então são protestantes. E aí vem com a marca, né? E eles que morrem tanto de medo da marca. Qual é essa marca? Não aceito Jesus crucificado. Ponto. O diabo. Não aceita Maria. O diabo. Não aceita a Sagrada Família. O diabo. Não aceita a vela porque é o símbolo da luz. Quem é que não aceita a luz? O diabo. Falei muito? Muito. Mas é. Meu irmão e minhas irmãs, não vamos seguir a cabeça de gente que é doente. Não vamos seguir cabeças doentias. Nós somos da igreja que acabamos de ler aqui, nós somos pedras preciosas. Pedras, como disse o escritor, que vai se juntar e formar o edifício espiritual. Parece impossível, mas não é isso mesmo que seremos, né? Todos nós, quando terminar tudo, seremos um. Cada um de nós é uma célula, né? Mas o corpo de Cristo estará pronto e edificado quando ele julgar tudo e terminar tudo. Então todos nós seremos o mesmo corpo e Jesus é a cabeça. Dá para entender? Cada um de nós somos uma célula, não é nem um membro, uma célula do corpo de Cristo. Mas se comungamos o mesmo corpo, se rezamos e concordamos com as mesmas crenças, com o mesmo Jesus, com o mesmo Deus, com o mesmo Espírito Santo, e com Maria e com os santos estamos em comunhão, com os santos estamos em comunhão, com os padecentes no purgatório, e nós é que somos defamados, e nós é que somos os má. Não somos má, nós somos bons, nós somos cristãos, nós acreditamos em Jesus com toda a sua obra, com tudo aquilo que ele fez. Quem fez Nossa Senhora? Jesus. Quem convidou os apóstolos? Jesus. Quem convidou Pedro para ser chefe da igreja? Jesus. Quem formou a igreja? Jesus. Quem trouxe o Espírito Santo para batizar os primeiros cristãos? Jesus. E como é que a gente se opõe a isso? Para quem Pedro entregou a igreja quando foi preso e condenado? Para Constantino? Para São Lino? São Lino mesmo seguiu o mesmo passo, porque ninguém sucede ninguém. Pedro, ao ser preso e condenado, sabia que não tinha volta. Ele já passou o bastão para Constantino. Pronto. Mas continua sendo o bastão de Pedro. Constantino, pela mesma forma, passou para Clemente. Então, aparentemente, parece que Clemente substituiu Constantino. Não, todos substituem Pedro. Todos os outros passaram, fizeram a parte dele, mas o Papa Francisco eleito, o último eleito, substitui Pedro. Ele não está substituindo Bento XVI que anunciou, não. Substitui Pedro, porque Jesus disse: tu és ceifa, quer dizer pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pronto. O que é que você quer mais? Essa igreja existe até hoje, estamos no terceiro milênio, a igreja não faltou um representante, desde Pedro até o Papa Francisco é interrupto. A igreja é feita, como nós sabemos, que ela é santa e pecadora. Mas como que a igreja é santa e pecadora? É santa porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. E é pecadora porque é feita de pecador. Desde o último recém-batizado até o Papa somos pecadores, mas estamos no caminho, e é o caminho que eu convido vocês a voltar, tomar posse do seu lugar. Não precisa de você sair da sua igreja para ler a Sagrada Escritura. Eu até insisto aqui, ó. Lembra qual foi o texto que nós colocamos aqui hoje? 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Leia esse texto que você vai saborear com os seus próprios olhos e palavras, né? E já falei demais. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura, Esperança nossa, salve.
a vós brandando os degradados filhos de Eva, a vós esperando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E aposta por advogado nosso, esse vosso olhos misericordioso, nos ouvei, depois desse desterro mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ô clemente, ou piedosa, doce sempre de Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um taço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Só cabe na cabeça de um desequilibrado que Jesus não ama a mãe dele, que Jesus vai preferir mais ele do que a mãe, sendo que Jesus já levou Nossa Senhora, ela nem sepultada não foi, e lá ela foi elevada acima dos anjos, dos santos e dos anjos. Agora alguém disse que ele é mais importante do que Nossa Senhora, que a mulher dele é igual a Nossa Senhora. Olha, que beleza, né? Não é não, meu amigo, não é não. Nossa Senhora é rainha. E o santuário mariano está esparramado no mundo inteiro. E quer bater de frente com o santuário, pode bater, mas você não vai bater com Maria. Porque até o diabo tem medo. Se tem duas pessoas que o diabo tem medo, é de Maria e de São Miguel Arcanjo. Jesus ele não tem tanto medo. Porque no julgamento, o que vai acontecer? Vai haver um julgamento, vai. O diabo vai estar lá, vai. Fulano de tal está aqui por quê? Porque fez isso e isso de bem. Jesus diz, vem pra cá. E você esse, o bicho vai estar lá. Diz, não, esse aí fez isso, isso e isso. Já vai dizendo que ele fez. E Jesus não pode fazer nada, porque Jesus é justo. Jesus quer tirar o seu pecado agora. Tem todas as armas para tirar ele agora. Hoje. Você se arrependa, corre na igreja, confessa, pronto. A partir de agora você não procura não cometer pecado grave, se cometer já vai se confessar. Agora, na hora do julgamento não. Porque o diabo está lá. Jesus é justo. Quem fez o bem, como ele diz, já está salvo. Quem fez o mal, mesmo que ele quisesse, o diabo disse, não, isso aqui é dele. Ele fez tudo o que ele queria. E Jesus não pode fazer nada. Meu irmão e minha irmã, não esqueça dessas palavras. No dia do julgamento, o Senhor não pode fazer nada contra aquilo de mal que você fez e não se arrependeu e não se confessou. Ok? Agora reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quem faz o bem é de Jesus, e quem faz o mal é do... Pronto, qual é o bem que você está fazendo, meu irmão e minha irmã? Você acredita em Jesus? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Como é que se crê em Jesus? É falando que crê? Eu creio em Jesus, mas não gosto da mãe dele. Eu creio em Jesus, mas essa história de santo eu não creio. Essa pessoa crê. Ele está chamando Jesus de mentiroso? Está me chamando de mentiroso? Está chamando Deus de mentiroso? Porque os santos é Deus que assina o milagre, não é? Não é um ser humano que assina. Os milagres de Nossa Senhora Aparecida, por intercessão da Senhora, quem assina é Deus. A igreja só vai atestar, conferir a legalidade do milagre, só isso. E ainda tem gente que diz, não, não é milagre, então Deus é mentiroso. Se você está chamando Deus de mentiroso, ainda fala que vai para o céu. Bom, não sei que céu você está indo.
Jesus, nessa tarde eu peço pela vossa divina misericórdia, pelo poder e pela graça, por todas as forças e pela água benta, que o Senhor nos permite que temos e podemos aspergir nosso ambiente, nossa casa e todas essas pessoas que fazem parte desse canal, e que eu rezo por elas, para que o Senhor ajude-nos a nos converter, a nos perdoar aquelas pessoas que devemos perdoar. Pedir perdão dos nossos pecados a Deus, cura, Senhor, as feridas e a mágoa e o ódio, o ressentimento de tanta gente, pela tua santa proteção, pela sua divina misericórdia, pela força e pela divindade que o Senhor venceu a cruz, venceu o inferno, venceu o inimigo. Ajude-nos também a fazer a nossa parte, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos uma ótima semana, cheia de alegria. E o canal São José I Santo vai precisar de você, de vocês me ajudando, se inscrevendo, partilhando, curtindo esse canal, e nós vamos estar falando sempre a mesma coisa. Nós vamos estar pregando o Evangelho. Nossa pregação desde o começo tem um objetivo: evangelizar os batizados, ok? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.